Olá, casais em evolução, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa quarta aula desta jornada maravilhosa de 8 aulas, buscando a evolução. E nesse tema de hoje, que é um tema tão especial, autoconhecimento. Nós preparamos essa aula com todo o nosso carinho e nós temos conteúdo. Boa noite, Alael. Para compartilhar com vocês de forma hoje muito incrível. Nós vamos começar através da forma que a gente sempre faz com os nossos temas. Nós vamos pegar esse tema autoconhecimento e nós vamos dividi-lo em algumas partes para, de forma didática, a gente poder aí explicar para vocês e para que vocês possam, ao término desta live, sair e ter um significado positivo deste tema, não é? Desse conceito que é tão importante, né? Isso aí, pessoal. Não sei se tem pessoas que começaram hoje, acompanharam aqui com a gente essa jornada, mas nós estamos aí há alguns dias, algumas semanas, na verdade, que esse encontro acontece às terças-feiras, às 20 horas, já tivemos 2 aulas anteriores, na verdade 3, porque a primeira foi uma aula introdutória do que seria, do que se tratava essa jornada, e depois, posteriormente, tivemos a primeira e a segunda aula. Essa já é a terceira aula com esse tema de hoje, autoconhecimento. Se vocês tiverem interesse, curiosidade para conhecer do que se tratou as aulas anteriores, é só acessar lá no YouTube, no canal Sintoque Magazine, que estarão disponíveis lá as 2 aulas anteriores para vocês acompanharem, tá bom? Isso, na verdade. A primeira parte nós vamos falar sobre a definição de autoconhecimento. A segunda parte, são 3 partes nós dividimos, tá? A segunda parte nós vamos falar sobre sobre as nossas feridas. Na terceira parte, pessoal, nós vamos trabalhar o autoconhecimento nas relações. Isso aí, pessoal, até porque o autoconhecimento, ele está presente em todas as áreas da nossa vida, né? A gente vem aí falando de 5 áreas, né? Mas a gente pegou 5 pilares da nossa vida, né? Das nossas vidas, que são, assim, bases mesmo para a gente viver uma vida equilibrada, né, ter mais qualidade de vida, e a gente vem trabalhando dentro dessas áreas. Então, o autoconhecimento também, conforme os outros temas já trabalhados, ele entra em todos, né? Principalmente nas relações, né? Principalmente não, também nas relações, porque as relações é o meio social, a gente não vive, né? Na verdade, quando a gente nasce, a gente é inserido no meio social, a gente é inserido dentro de uma família, né? Uma família que muitas vezes, cada um com um tipo de personalidade, né? E a gente ampliar o nosso conhecimento dentro dessa perspectiva, dessa compreensão do que se trata o autoconhecimento para nós, ele acaba influenciando com que a gente conheça o outro também, né? Tenha mais tolerância. São altos benefícios, muitos, diversos, vários benefícios que o autoconhecimento acaba contribuindo, né? Com certeza. E nessa definição de autoconhecimento, nós podemos destacar, né, Ellen, a busca, né, do seu eu interior, a busca de realmente da forma que você funciona. Porque né? É tão falado atualmente, assim, nessa atualidade, de uns tempos para cá, muito falado. Mas o autoconhecimento, na verdade, ele já vem historicamente de muito tempo, né? Sócrates mesmo, aquela frase dele, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque lá atrás, os filósofos começaram a perceber que era necessário algo a mais, que não era só a questão biológica, né, que era importante. Não tinha aquela divisão, aquela dicotomia entre corpo e mente, que estava tudo correlacionado. E o meio que a gente é inserido, o meio que a gente vive, conforme eu trouxe para vocês anteriormente, ele é muito importante a gente ter essa compreensão, porque a gente já nasce dentro de um meio social, né? Então eles começaram a perceber que era necessário, primeiro o quê? O autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal. Verdade, porque uma perguntinha tão básica, né? Mas que quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, muitas vezes a gente tem dificuldade de responder. Porque o autoconhecimento não se trata só das nossas virtudes, né? São nossas virtudes, são questões que a gente tem mais dificuldade, né? São nossos vícios ruins, né? São nossas qualidades.
é o que a gente, nossas habilidades, gente, relaciona tantas coisas, tantos aspectos, então é muito importante a gente ter essa visão, né, do que realmente é o autoconhecimento, né, e quando você pergunta, quem sou eu? E aí? É fácil? Vocês, assim, para vocês, participem aí, vocês acham fácil responder essa pergunta? Rápido? Eu vou confessar para vocês, a primeira vez que eu participei de um treinamento, que fizeram essa pergunta, assim, colocaram pra gente responder, eu falei, meu Deus, quem sou eu? Aí eu comecei a colocar meu nome, coisas tão básicas, e esquecendo de aprofundar. Quando terminou o treinamento, eu falei, meu Deus, a gente é tanta coisa, né? E a gente precisa enxergar isso e perceber tanta coisa, porque sem perceber isso, eu não vou saber quem sou eu, quem é a minha identidade. Né? E para minha vida, para minha qualidade de vida, eu preciso saber ter essa consciência da minha identidade. Né? Então, o autoconhecimento nada mais é do que a coleta de todas as respostas de quem é você. Ai, pessoal, vai desculpando que tem cachorro aqui, o cachorro participa também, viu? Desse jeito. E por que buscar esse autoconhecimento? Isso vai te auxiliar em quê na sua vida? Né? Principalmente, a gente fala das relações. Se você imaginar aí uma pirâmide, imagina uma pirâmide, né? E a base dessa pirâmide aqui embaixo, a base da pirâmide, de um lado você tem a busca de compreender as outras pessoas, da relação, e a busca de compreender você mesmo. Quando você busca compreender as outras pessoas e você busca compreender a si mesmo, você caminha para o topo dessa pirâmide na excelência das relações. Então, à medida que você se conhece mais, na medida que você conhece mais os outros, você caminha através da sua personalidade, da sua essência, você caminha nessa busca da excelência nas relações. E isso, nós sabemos que relações é base para a nossa vida. As relações, elas acontecem em todos os parâmetros sociais, né? Quer seja numa empresa, quer seja na família, quer seja para os casais aí, quer seja em todas as partes, na instituição, em todo lugar, gente, em todo lugar, a base, né? A base da nossa prospecção, da nossa prosperidade, a base é as relações, não é, Ellen? Exatamente. Na verdade, o autoconhecimento ele traz crescimento, né? Em todas as áreas da sua vida. Né? Em todas as áreas, é o que eu falei anteriormente no início, está presente em tudo que você faz, né? Porque ele vai permitir que você tenha uma visão ampla, né? Que você enxerga realmente quem você é, o que você é, não a sua ideia, a sua imaginação do que seja, mas a realidade, né? É o que eu disse, o autoconhecimento ele traz não somente questões de qualidades, né? Ele traz também as nossas questões de dificuldades, né? Os nossos enfrentamentos onde a gente tem mais dificuldade, traz as fraquezas e acaba mostrando isso pra gente, né? O que eu falei em algumas aulas anteriores, é como se fosse descascar uma cebola, né? E ao descascar essa cebola, você vai encontrar muitas coisas. E quando se fala do autoconhecimento, quando está descascando, tirando essas roupagens, essas máscaras, nossa, porque o autoconhecimento está muito relacionado à nossa personalidade, né? Então isso vai permitindo que a gente vá enxergando coisas, às vezes, que até toca profundo na gente, faz a gente, assim, sentir uma dorzinha, né? Porque são questões que a gente não tinha parado, ou inconscientemente aquilo atrapalhava a gente e a gente não enxergava. Né? E isso, o autoconhecimento, essa questão de autoconhecimento, se autoconhecer, permite que você vai se curando também. Então, conhecimento, o que é um conhecimento? E o autoconhecimento? Auto da busca do seu próprio conhecimento. Ótimo, beleza. E o conhecimento? O conhecimento, ele são arquivos, né? São experiências, são vivências que a gente acaba por adquirir, né, durante a nossa vida, durante o nosso aprendizado, né, desde o momento que a gente começa a ter algumas percepções sobre a vida, sobre a nossa mãe nos ensina, que os irmãos ensinam, que a sociedade ensina, que o professor ensina, que a faculdade ensina, tudo isso vai gerando em nós um arquivo. Esse arquivo de conhecimento, ele é um arquivo importante, não é? E toda essa gama de conhecimento, ela está presente na nossa mente, no nosso arquivo. A nossa mente, ela tem uma capacidade de armazenamento. Então, a gente aprende algo, a gente armazena, né? Como se fosse
um computador, né? Que você tem lá o seu computador e você tem o arquivo de massa, né? E você vai lá e grava, né? Na medida que você precisa de algo no computador, né? Você vai lá, procura o que você armazenou, que você gravou, isso é memória de trabalho, né? Então são dois tipos de memória: memória de massa, que é arquivo, e a memória de trabalho, né? Que executa uma tarefa. Tipo assim, ela pega algo que está lá gravada, né? E traz para você, né? Para você poder fazer uso daquilo, para poder fazer um cálculo, enfim, né? E os nossos arquivos mentais, né? Eles estão todos ali à disposição de cada um de nós, não é, Ellen? Exatamente. E todos esses arquivos mentais, com o passar do tempo, enfim, quanto mais a gente acumula vivências, experiências, aprendizados, né? Isso vai ficando todo esse armazenamento, né? Ele vai ficando gravado. E o que acontece, né? Tem muitas pessoas que falam assim, né, para mim: olha, mas eu não era tão travado, né? E há alguns anos atrás, eu não sei o que está acontecendo, eu estou travando, né? Por que trava, né? Já viu o computador que às vezes o que acontece? Se a memória de trabalho, né, ela não está desenvolvida, não é? Ela vai executar qualquer tipo de memória de massa e ela começa a dar um loop, e ela, tipo assim, vai dando um loop e ela não chega, ela não executa aquela tarefa, né? O computador não executa aquela tarefa, que é a busca de uma memória de massa, né? Isso acontece com a gente também. No decorrer do tempo, a gente vai tendo tantas vivências, tantas memórias, e acaba, sabe o quê? Fazendo com que essas memórias se tornem uma salada, sabe? Aí o que acontece? As pessoas ficam muitas das vezes ansiosas, as pessoas elas enfrentam certos problemas de estresse, né? Depressão, porque vários problemas emocionais, né, são ocasionados. Isso, problemas de ordem emocional, né? E se a gente não parar para pensar, né? Porque cada vez que acontece, se a gente deixar o nosso gatilho, né, de busca, né? Eu vou voltar a falar do computador, será que tá legal? Computador, você tem um gatilho, você acabou de gravar uma carta, né? Uma carta de amor pro seu marido. Ele gostou dessa, né? A Ellen acabou de gravar uma carta de amor para mim, beleza? Aí ela vai falar assim: nossa, agora eu vou imprimir essa carta, né? Ela gravou essa carta há uns 2 dias atrás e agora ela vai lá buscar essa carta, né? Qual é o gatilho para buscar essa carta? O gatilho é aquela palavrinha que ela fala assim: esse é o arquivo. Ela puxa por esse gatilho, né? A carta vem na tela e ela imprime. Através desse gatilho ela puxa o que ela quer, certo? Agora, você imaginou se ela não soubesse, se ela não tivesse certeza ou tivesse na dúvida do que buscar, né? Se ela fosse de forma aleatória, você concorda que ela ficaria muito tempo ali e muitas das vezes sairia dali sem fazer aquilo que ela realmente queria fazer, né? Esse sentimento de estar perdido, né? Tem pessoas que dizem assim: ah, mas calma lá, eu não me encontrei ainda na vida, eu não sei qual que é a minha missão, mas qual será que é meu propósito de vida? Na verdade, pessoal, isso aí, o que acontece? Isso é um abalo emocional. Isso é como se você tivesse querendo acessar algo, mas está na dúvida desse gatilho. Qual é o gatilho? O que você quer buscar de tanta informação, de tanta coisa maravilhosa que você tem na sua vida, de tanta história, né? De tanta história que é peculiar, que é seu, né? Que são dons, são talentos, são tudo aquilo que você viveu, aprendeu, né? Mas qual é o gatilho que você usa e que você tem a convicção e a certeza que deve ser usado aquele gatilho? Não. É a carta que eu quero de amor que eu fiz há 2 dias atrás. Então eu tenho certeza disso. Pronto, vai lá, puxa, tá tudo certo, né? E vem, porque a nossa mente ela é maravilhosa, né, Ellen? Exatamente, porque assim, o que é seu, né? Muitas vezes o que pode acontecer? A gente começa por conta de tantos aspectos que contribuem para influenciar a gente, né? Tantos estímulos, a gente acaba por se misturar também.
e chegar a um momento, se ficar muito no piloto automático, você não sabe mais separar o que é seu, o que é do outro. Isso acontece principalmente em relações familiares, né? A gente, os filhos com os pais principalmente, relações de casal, conjugal também, né? O que acontece? O casal, ele tem tanta convivência e tanta, assim, proximidade, que muitas vezes vai virando aquele emaranhado, né? Uma mistura ali, que acontece na maioria das vezes. Eu percebo que com mulheres, com nós, que a gente começa a ir fazendo somente o que o marido, entrando na onda do que o marido tá puxando a gente, né? E muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado e ficar atento a isso, a gente acaba deixando de ser o que a gente é, de ter os nossos objetivos, né, em prol da nossa família, em prol aos nossos pais, porque os nossos pais são importantes na nossa vida, extremamente importantes, né? Nós temos que honrar os nossos pais, amá-los, né? Porém, tem questões, por exemplo, quando você já está adulto, que os seus pais vão trazer para você, que não vai mais fazer tanto sentido para você, porque você é um ser que tem os seus objetivos, os seus propósitos, a sua missão de vida, né? Que não é a mesma, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, né? Por isso, não que a gente tenha que invalidar o outro de maneira alguma, né? Pelo contrário, a gente tem que amar, ouvir, até porque o feedback, a crítica nos faz crescer também. Então, a gente não pode só misturar, nos perdermos ali e não saber quem realmente é a gente, né? A gente começar a pegar o que é do outro e confirmar como se fosse nosso, e tá aquela sensação ruim, você não percebe o porquê, mas aí quando você se dá conta, você tá vivendo mais o outro do que você mesmo. Verdade. E tem uma frase que eu gosto muito, Ellen, que é aquela frase assim: se você não sabe, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Isso aí. Né? Em termos de autoconhecimento, é a mesma forma. O que acontece? Nós, todo o nosso emaranhado, todas as nossas experiências, né, faz nós sermos o que somos, né? Toda essa gama, toda essa nossa história, né? Essa nossa particularidade, né? Nós somos cheios de energia e de muito conhecimento, todos nós. Isso. Porém, se você não sabe o que você vai fazer com isso, é bem provável que você não faça nada, né? Você fique perdido neste contexto, né, mais amplo de vida, que é através do quê? Do teu propósito, daquilo que você faz, né? E o autoconhecimento, pessoal, só lembrando vocês, frisando isso, que a busca de compreender melhor quem você é e a busca de compreender melhor como as outras pessoas são, né? Essa base, né? Quanto mais você conhece, mais você caminha para a excelência das relações, né? E a excelência das relações é utilizada em todos os aspectos da nossa vida. Para as pessoas que trabalham com negócios, as pessoas que trabalham com vendas, as pessoas que trabalham no atendimento, as pessoas que exercem um papel na área da saúde, tudo tem a ver com relações humanas. Então, quanto mais você se conhece e mais você conhece o contexto de onde você está inserido, que são as pessoas, que são a sociedade, né? As pessoas que estão ao seu derredor, mais você caminha na excelência das relações. Isso faz toda a diferença, não é, Ellen? Totalmente, né, gente? A psicologia traz aí sobre o modelo cognitivo, que a interpretação que você faz de algum evento, de alguma situação, ela afeta muito nas suas emoções e no seu comportamento. E o meio que você está, o seu trabalho, o seu meio familiar, onde você está também, onde você está inserido, tudo que acontece ali dentro te afeta também. Afeta suas emoções, né, de alguma forma, afeta seu comportamento. Então, por isso que é importante a gente ter essa compreensão de nós mesmos. Porque você, além de evitar sofrimento, né, excessivo, não que a gente não sofra, não tem como anular sofrimento, né? A gente tem questões que são desafiadoras mesmo e nos leva ao sofrimento. Mas até dentro das questões mais desafiadoras, o autoconhecimento nos ajuda, né? Primeiro Deus, lógico, isso aí, o autoconhecimento entra até nessa questão, né, espiritual. Quando a gente está passando por grande desafio, o autoconhecimento nos dá mais sabedoria para a gente passar pelo desafio, né? Devido às nossas emoções. Eu não sei se vocês estão acompanhando, eu não assisto sempre, mas quando eu tenho oportunidade eu assisto o BBB, e ontem teve um episódio
teve um jogo deles lá sobre a discórdia, né? Aí, o que aconteceu? Eles falaram, pegaram um fato lá e falaram, teve 2 participantes, né? Elas falaram de fato. Gente, e aquela menina ficou tão grilada com tudo que a outra trouxe, ela não teve, assim, sabedoria emocional, ela não conseguiu ter uma gestão inteligente da emoção dela. Ela ficou tão grilada, que ela, na hora que ela foi fazer a outra pagar a prova, que era jogar um balde de água na cabeça, ela, ao invés dela despejar a água que estava, ela despejou, mas ela bateu o balde na cabeça da outra participante. Gente, isso assim, eu tava assistindo, eu achei tão ruim, sabe? Aquilo afetou. Eu acho que ele chegou a afetar muitas pessoas, porque isso virou uma polêmica até, né? Inclusive a menina parece que foi até tirada fora da casa. Mas pra vocês verem o quanto é sério. E muitas vezes aquilo lá, de repente, pra ela seria um sonho, ganhar esse prêmio, ficar conhecida. Agora vocês pensam a imagem dela num contexto nacional, como que ficou? E até internacional, porque é um programa muito visto e falado. Né? Vocês imaginam como que não ficou essa imagem dessa mulher, o quanto isso vai afetar a vida dela, né? Ótimo, é isso mesmo, Ellen. E assim, e as pessoas, elas estão despercebidas, né? Neste contexto de evolução, né? De inteligência emocional, que são, na verdade, autoconhecimento e inteligência emocional, são irmãs, né? E nesse contexto, as pessoas, elas primeiro, né? Elas estão num ciclo, muitas das vezes, que é necessário um despertar para que tenha esse entendimento, né? Para que tenha esse gatilho. Espera lá, o que eu tenho de conteúdo, o que eu tenho já armazenado? Gente, tem ferramenta demais armazenada aí, sabe? Cada um de vocês existe ferramentas, muitas das vezes, muitas delas, ferramentas poderosas estão sendo esquecidas, sabe? Muitas das vezes você alimenta os gatilhos que são gatilhos ideais para a busca de ferramentas tão importantes que você tem, né? de potencialização, né? E nós estamos aqui fazendo este papel, que é um papel tão importante, não é, Eli? De despertar, sabe? Desperta, porque existe um leão gigante aí dentro de você. São tantas ferramentas maravilhosas e importantes, né? Basta você melhorar essa percepção, né? E trabalhar melhor os teus gatilhos de acesso, para que você possa utilizar todo o teu poder. Né? Exatamente, até porque, pessoal, é muito importante a gente relacionar a personalidade, a questão de personalidade, né? Como nós falamos nas aulas anteriores, cada um é um ser único, né? Cada um possui a sua singularidade, a sua particularidade, né? E quando a gente compreende isso em nós, a gente começa a compreender isso também nos outros, né? Tem pessoas que são mais alteradas, que têm muita raiva, outras são muito calmas. Então, Deus já fez nós assim, nos fez assim, não foi à toa, né? Eu acho que era até assim pra gente aprender uns com os outros. Porque pensa, todo mundo acelerado, o mundo já é tão acelerado, né? Pensa se fosse todo mundo acelerado, nervoso. E hoje a gente percebe que a maioria das pessoas estão assim, né? Está ficando assim, cada vez mais frequente a gente vê a questão de ansiedade, depressão, né? Estresse em alta, aquela síndrome do burnout, que as pessoas assim, estresse elevadíssimo no trabalho. E muitas vezes aquilo é visto como só assim, nossa, a carga de trabalho dessa pessoa está muito puxada. Pode ser que esteja mesmo, né? Até é importante a pessoa perceber isso. Qual que é o limite dela, né? Até onde ela consegue? Qual que é a capacidade dela para aguentar tudo aquilo, né? E não é só esse contexto de carga horária de trabalho. Gente, é questão de relacionamento, compreender a individualidade do outro, a personalidade do outro, porque nós somos diferentes. Por mais que nós tenhamos aspectos universais que são muito semelhantes, nós temos questões, alguns traços da nossa personalidade que são diferentes. Isso é inegável, né? Por isso, por que dá tanto conflito muitas vezes nas relações, nos casamentos, as diferenças? É o nosso maior desafio lidar com as diferenças, né? Então, é muito importante a gente ter uma visão sobre isso. Não somente sobre nós, porque quando se trata de autoconhecimento, a gente fala conhecer a ti mesmo, né? Quem sou eu? Mas nesse processo do autoconhecimento, ele acaba te fazendo enxergar o outro, a despertar a compaixão, a empatia, a tolerância,
né, isso acaba acontecendo automaticamente, gente, é inevitável, porque muitas vezes a gente fica realmente no piloto automático, a gente não se desperta para isso, né? Então é muito importante a gente bater nessa tecla, a gente buscar isso. E onde que busca? São várias ferramentas sobre sua personalidade, essa perguntinha mesmo, quem sou eu? Você colocar ali quem sou eu, colocar hoje, no ano de 2022, por exemplo, agora, né, nesse ano, e daqui o ano que vem, no ano que vem você chega lá em fevereiro do ano que vem, dá uma olhada lá e perceber o que você evoluiu. É importante também fazer essas tarefinhas, porque é como se fosse um feedback para você. Né? Eu falo das pecinhas, né? Eu vou trabalhar uma pecinha agora desse quebra-cabeça, né? Em cada tema nós temos uma pecinha do quebra-cabeça. E primeiro, né? Conhecimento, né? E tudo isso que a gente comentou com vocês, compartilhou com vocês, né? E tem pessoas que confundem, Ellen, conhecimento com sabedoria, né? E algumas pecinhas, agora essa pecinha vai fazer aí algumas fichas caírem. Muito legal. Você que participou de outras aulas, né? E o conhecimento, pessoal, ele está presente, né, na nossa mente. Tudo aquilo que a gente armazena. Bacana, ótimo, legal. A sabedoria, ela está num campo mais elevado. A sabedoria, ela é de ordem universal, de ordem divina, espiritual. E a sabedoria, ela existe a todo tempo. A sabedoria, ela é infinita. A sabedoria universal, ela não tem nenhum começo, nenhum meio, nenhum fim. Ela é infinita. Então a sabedoria sempre esteve presente, até mesmo antes de nós. Né? E essa sabedoria tão maravilhosa, grandiosa, de onde provém toda virtude, né? Toda virtude, e essa sabedoria, né, aliada ao seu conhecimento, quando você busca a sabedoria e alinha a sabedoria com o seu conhecimento, você desperta para os gatilhos que são gatilhos de virtude e gera a intenção da prosperidade para o bem maior, a intenção de se fazer algo que realmente tem significado de prosperidade para a tua vida, para a vida das outras pessoas, né? Nas relações. E essa intenção gerada através da sabedoria e o seu conhecimento faz com que essa máquina tão importante que é o nosso corpo desempenhe o papel da materialização, de construir algo, mas construir algo dentro da virtude, dentro do propósito divino, né? Isto é o nosso emaranhado de autoconhecimento aplicado à materialização de tudo aquilo que a gente pode fazer nessa vida, não é, Ellen? Isso mesmo, pessoal. Caiu alguma fichinha aí para alguém? Caiu alguma fichinha? Caiu minha ficha aqui. Coloca aí nos comentários. Deixa eu contribuir aqui um pouquinho dentro desse assunto que o Gerson está falando com vocês. Muitas vezes, o que pode acontecer? Por falta, né, de autoconhecimento, ou por pouco, assim, um nível de conhecimento ainda restrito, né, pequeno, a gente passa por fases da vida que tá assim meio disfuncional. Você tá percebendo que não tá legal, tá incomodando, né? O autoconhecimento, ele te permite, quando você começa a se perguntar quem sou eu, qual que é meu propósito, minha missão de vida aqui, né? Para que eu estou aqui nesse mundo? Né? Quando você começa a se perguntar e perguntar isso e saber do que você gosta, quais são suas habilidades, o que você tem prazer em fazer, o que te dá prazer, o que te dá motivação para alcançar um objetivo. Quando você começa a buscar isso daí, essas informações, por isso que é importante parar e buscar as informações, né? Porque quando você para e reflete sobre tudo, todas as perguntas que você faz, porque não é só perguntar apenas, é perguntar, responder e refletir sobre aquilo. Porque é isso que vai te promover um conhecimento genuíno, né? Um conhecimento de quem realmente você é, não é mesmo? Exatamente. E o que ocorre?
Aí tá disfuncional, nossa, eu não consigo perceber. Gente, para um pouquinho, respira, vai lá, pega um caderno, começa a escrever quem é você, do que você gosta, onde você está, por que você está sentindo aquela emoção naquele momento que ela está apresentando. Pessoal, isso assim, às vezes a gente pensa que é uma coisa tão clichê, mas isso faz tanta diferença na vida da gente. Eu falo por mim mesma, eu pego materiais de cursos que eu já fiz há muitos anos atrás, e eu olho hoje, eu vou ler, eu falo, meu Deus do céu, não acredito que eu respondi isso aqui desse jeito. Mas por quê? Eu não tenho nem que me criticar, né? Mas é o que eu tinha naquele momento. É o que eu tinha de autoconhecimento, é a forma que eu me via, né? Aliás, o primeiro treinamento que eu fiz, eu nunca vou esquecer. Gente, eu me via de uma forma tão distorcida que as pessoas tentavam me falar algo de mim, mas eu não reconhecia. Era como se estivesse assim, gente, por que a pessoa está falando isso para mim? Mas eram questões que eu não tinha percebido em mim, aspectos. E eram aspectos que de fato eram meus, tanto aspectos positivos quanto negativos. O estímulo, pessoal, ele é muito importante. Às vezes, quantos de nós, né? A gente já saiu para trabalhar, vai para o trabalho, não é? Não consegue ter a percepção de nenhum estímulo, né? E chega no trabalho e fica à mercê à mercê dos acontecimentos circunstanciais do dia, né? E acaba passando o dia inteirinho, e você não usa nenhum gatilho mental para puxar algo de virtude para você, algo de prospecção, algo de trabalho, de concretização, de materialização, e você passa de sonhos, e você passa o dia inteiro e vai embora. E quando você vai embora, aquela sensação de vazio, aquela sensação, puxa vida, hoje não aconteceu nada, né? E da mesma forma, quando você vai para o trabalho e você tem algum estímulo por alguma razão, e você puxa os seus arquivos e diz assim para você, puxa, hoje o que eu vim fazer aqui? O que eu posso fazer de melhor hoje? O que eu posso fazer hoje da minha realização? E você começa a produzir naquele dia. E aquele gatilho mental começa a trazer ferramentas importantes, e você começa a fazer uma ligação, faz outra, faz um trabalho, faz outra, as pessoas também veem você naquele entusiasmo, vêm para te ajudar, e as coisas acontecem naquele dia, você fala assim, poxa vida, hoje foi glorioso, hoje foi maravilhoso. Já aconteceu isso com vocês? Fala aí, pessoal. Comenta aí. Fala se já passaram se aconteceu por situações assim, nada mais foi. Naquele momento você teve uma inteligência emocional sem ter a percepção disso. Você pode usar a inteligência emocional o tempo todo, porque são gatilhos direcionados através do seu objetivo de vida. Isso aí, pessoal, Isso é cura, viu? Isso aí é cura. Quando você aprende a lidar com essas questões, tem essa habilidade para aprender a lidar com situações, com tudo que te ocorre no decorrer do seu dia, isso é cura. Isso é cura, vai te poupar de ansiedade, de estresse, de depressão, de muitas coisas assim ruins, né, aspectos negativos e disfunções. Pois é, e os desafios, né? Todos nós temos nossos desafios, né? Hoje mesmo eu passei por vários desafios, né? E o que acontece? A nossa capacidade, né, do enfrentamento, da solução para os desafios, né, é quando você sai do foco do problema e entra no foco da solução do problema. Resolver o problema, né? E muitas pessoas, de forma aleatória, elas caem nesse ciclo sem produtividade nenhuma, um ciclo vicioso, sem virtude, não é, Ellen? Isso. E ali, pessoal, o que acontece? Parece uma corrente, sabe? Talvez um problema gera outro problema, que gera outro problema, que gera outro problema, que gera uma lamentação, que gera um gatilho lá no passado de coisa que não deu certo, e você começa a alimentar, te fazer mal também. Pois é, gera vitimismo, e daqui a pouquinho você fala assim, puxa, eu não sou para isso mesmo, as coisas só acontecem comigo, problemas só acontecem na minha vida, porque eu estou derrotado, fracassado, humilhado, arrebentado, deprimido, e isso só caminha cada vez mais para as profundezas do abismo desse ciclo vicioso que nos corrói, né? E através do gatilho mental, através do autoconhecimento, através desta gestão tão importante, né,
para a tua vida. Você começa a se alinhar, né? Através das tuas virtudes, do seu propósito, né? Eu falei que na esfera mental, né, você tem todos os seus conhecimentos. Na esfera espiritual, que é algo que está acima de nós, é onde acontece todo o sobrenatural sobre nossa vida, né? Onde existe a sabedoria universal, plena, divina, Deus, que é infinito e que nos alimenta, né? A partir do momento que você alinha esse universo tão poderoso, né, com o seu conhecimento, com a sua mente, né? A partir do momento que você olha para o seu corpo, para as tuas pernas que tem um movimento, para os teus braços que são a habilidade de construir e de materializar sonhos. Moçada, nada te segura. Nada te segura. E você tem a percepção de que você é um ser espiritual. Porque a maior grandeza é a grandeza do infinito. O corpo, ele é temporário. O corpo envelhece. Mas o espírito está vivificado. O espírito é eterno. Não é? E a nossa mente é a ponte entre o espírito e o corpo. E a sabedoria está no espírito. Mas o que eu vou fazer então para poder exercitar esse meu espírito, pessoal? Faz aquilo que é inevitável para que você cresça espiritualmente. Fale mais com Deus. Sabe? Chega pertinho. Ele é nosso Pai. Ele que nos criou. Deus é o nosso Criador. Sabe por que nós somos criativos? Porque nós somos filhos do Criador. Filho da essência da criação. Nós somos criativos por isso. Chega para o Pai. Começa a falar com Ele. Sabe? Aqueles sonhos, né? Sabe? Aquelas ideias... aquelas ideias que falam assim, puxa vida, se vier para você desse campo tão maravilhoso celestial, uma ideia tão poderosa, você está pronto para receber essa ideia? Será que a sua mente está preparada? Será que espiritualmente receber você essa está ideia? Tão sensível para receber e perceber essa ideia? Será que você né? percebe uma ideia assim, espiritual, quando ela vem, você fala, puxa vida? Será que o seu corpo está disciplinado? Ele tem as habilidades para materializar essa ideia gigante? Construir algo que agregue valor social? E construir algo que é muito além das suas expectativas, porque a nossa expectativa é uma expectativa humana, né? Nós temos nossas limitações, até porque dentro de algumas circunstâncias que a gente passa, de alguns momentos, quando alguém fala assim, nossa, que você conquistar tal coisa, você tentar imaginar e você fala, nossa, isso não é pra mim não, jamais, né? Talvez para nós, seres humanos, né, nós temos essa limitação, mas para o nosso Pai, para Deus, né, nada para Ele é impossível. E quando a gente trata de espiritualidade de Deus aqui, a gente não está falando de religiosidade, é de espiritual mesmo, da parte espiritual, sua questão com Deus, né? Tem muitos religiosos que não têm espiritualidade desenvolvida, né? É outra questão de falta de conhecimento também, né? Tem Provérbios lá, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Essa palavra temor lá é a reverência, é ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Que talvez essas mensagens que chegam a nós, a gente se acha tão pequeno e tão inferior que a gente não pega para nós. E muitas vezes a mensagem que é nossa missão, é nosso propósito, mas a gente ficou com o quê? Com medo. Por que a gente sente medo? Porque está faltando essa força espiritual em nós. Da mesma forma que você tem que nutrir a sua conta financeira, nutrir de bons alimentos o seu organismo, de atividade física o seu corpo, o seu espírito é nutrido através da palavra de Deus, é nutrido através de orações, é nutrido através de reflexões, é nutrido através de devocionais. Enfim, você tem seu meio, né, de se conectar a Deus.
E com certeza. E eu sempre vejo também, nós, né, muitas das vezes assim, onde a gente coloca a nossa atenção, a prosperidade prospera, né? Cresce, né? E muitas das vezes nós não colocamos a nossa atenção e acaba por se desconectar, né? Ou a gente quer colocar atenção e a nossa expectativa é que aconteça, por exemplo, eu coloco atenção hoje e quero que amanhã já esteja pronto. E não é assim. Pois é. Qual processo de construção, qual casa que você começa a construir já toda pronta? Já está com telhado, tá tudo, parede levantada, não começa ali do início ali, preparar o terreno, não é nem pelo primeiro tijolo, é preparar o terreno. Não entra numa casa para construir, né, Ellen? Constrói para entrar, Exatamente, né? isso aí é exatamente, E pessoal, e nessa questão, didaticamente falando, né, falamos isso em outras aulas, talvez as fichas aí comecem a cair para as pessoas que assistiram a primeira, segunda, terceira aula, que o espírito, nós exercitamos o espírito, né? Isso mesmo. A nossa mente, né, ou alma, né, mente e alma, nós transformamos, né, nós atualizamos, né? E o nosso corpo nós disciplinamos, né? E se você consegue disciplinar o corpo, transformar a sua mente, né, e exercitar o teu espírito, você fez um equilíbrio, né, do seu ser, né? E as maiores ideias, toda a nossa maior virtude, ela vem dessa região universal, que é acima da nossa mente, né? Eu sempre falo, a geração da intenção, né? A intenção é o próximo, talvez, é o que antecede a realização, a intenção. Se você, por exemplo, começa a ter a intenção de algo, né? É bem provável que essa geração de intenção, que é a tua sabedoria, né, divina, né, aliado ao seu conhecimento, né, essa força maior, né, essa força gera aquilo que é de transformação, então de realização, através da intenção. A intenção é o gatilho fundamental para que você realize as coisas, não é? Então, enquanto você não tem intenção, nada acontece, né? Enquanto você não tem intenção, nada acontece. Isso aí. Hoje é a quarta aula. E tudo começa pela intenção. Qual a sua intenção para com essas aulas? Está sendo importante? É legal? Tira 1 horinha por semana. Terça-feira, às 20 horas até 21 horas, está acontecendo essas aulas. Por quê? A intenção é de evoluir. Então você precisa gerar a intenção para buscar aquilo que você quer, não é? É como se fosse o estímulo. Qual que é o estímulo que você tem de assistir uma live dessa? Qual o seu objetivo? Quantas pessoas podem entrar na live e falar assim, não, isso não é para mim, estou indo embora. Não gerou a intenção, né? Você, quando gera a intenção, você tem perseverança. Quando gera a intenção, você não fica feliz enquanto, né, não concluir. Você tem constância, sabe? Você se mantém naquela busca, né? As pessoas que elas começam e não terminam nada são pessoas que não geram intenção de fato, não é? É igual eu falo sobre... E até nisso que o Gerson trouxe, a gente precisa ficar atento. Tem um tipo de personalidade de pessoas, de grupo, né? Um grupo de pessoas que, se elas não se atentarem para isso, elas são um tipo de personalidade que começa e nunca termina. Nossa, eu começo, tudo que eu começo eu não termino. A pessoa até fica frustrada com isso. Mas como que está a sua intenção? E outra, o que você está fazendo? Será que o que você está fazendo realmente conversa com você, com quem você é? Será que realmente é isso mesmo? É esse propósito de vida seu? Então, por isso que a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Porque senão a gente começa a ficar frustrado com nós mesmos. É onde cai em depressão, né? A gente começa a não se compreender. E isso é muito ruim, isso é muito doloroso, né? Legal. Vamos para a segunda parte, Ellen. A segunda parte, nossas feridas e o desenvolvimento de nossa autodefesa. Essa é a segunda parte, Ellen, né? Pessoal, vamos mergulhar profundo no autoconhecimento? Vamos lá? Orar.
Puxa vida, vamos então, o horário não espera mesmo, né? As nossas feridas, o que acontece, pessoal? Nós somos seres espirituais, cheios de virtude, na mais pura essência divina, né? Porém, quando a gente começa aqui nesse mundo se deparar com circunstâncias, né, que nos rodeiam o tempo todo, né, com o desafio da relação, né, com as experiências, né, começa lá talvez aquela experiência de relação com os pais, com os irmãos, com as coleguinhas de escola, nós começamos ali ser machucados de alguma forma, né? As pessoas nos agridem de alguma forma. E isso leva-nos a construir uma personalidade que muitas das vezes não tem uma relação direta com a nossa essência. Porque a nossa essência é a essência da virtude. E nós criamos como se fosse uma blindagem, através da autodefesa. Nós queremos nos defender, sabe? E criamos ali uma personalidade. Essa personalidade, ela é desenvolvida dos 7 aos 14 anos pelas experiências vividas em relações que muitas das vezes são conturbadas, não é, Ellen? Exatamente. Não é? Muitas das vezes uma relação... Sim. E às vezes não é nem o evento em si que é tão conturbado, mas a forma que aquela pessoa interpretou. A forma que aquela pessoa entendeu devido à personalidade dela. E lógico, gente, que tem eventos que são terríveis, a gente sabe disso. Tem muito evento, muitos traumas terríveis. Mas eu tô falando que pode ser que tenha também situações que não foram tão terríveis, mas para aquele tipo de personalidade machucou ela demais. E é normal isso acontecer. Aquela pessoa é tão sensível, né? Ela é tão assim delicada que ela não suportou aquele acontecimento, aquele ocorrido, né? Pois é, e o desenvolvimento dessa personalidade, né? Tentando esconder ali, tentando tapar, né, Ellen, as feridas, né? É uma personalidade criada como se fosse um rótulo, né? E você acaba fazendo daquilo a sua companhia duradoura, né? De vida. E o que acontece? O autoconhecimento, né? Por que nós estamos falando sobre isso? Né? Para que você descubra a tua maior ferida. A nossa maior ferida traz consigo o seu maior vício, chamado de vício emocional. Esse vício emocional, você hoje vai abrir o teu coração e começar a ter a percepção desse vício emocional, tá? E esse vício emocional acompanha você em tudo que você faz na vida. Mas lembre-se você, a partir do momento que você detectar esse vício emocional, né, qual é a virtude do vício emocional? Aonde está? Por que ele foi desenvolvido, né? Por que ele foi promovido, não é isso, Ellen? Isso aí, e outra que ele pode te trazer também, uma resposta que às vezes você nem tem. E pensando, na hora de pensar rápido assim, você nem consegue perceber. Mas se você faz uma retrospectiva, você volta lá, por exemplo, nos seus 14 anos, você começa a contar, desenvolver ali sua história de vida, até os 7 anos, depois, lógico, de coisas que você se lembra, né? Tem que se esforçar para lembrar. E quem tiver, assim, mais ou menos a minha idade tem que se esforçar, gente. Mas tem gente mais jovem aí. Mas aí, o que você faz? Pega dos 7 aos 14 anos, né? Você tem um histórico de vida, você teve várias experiências. Então, quando você anota isso, você começa a entender tudo o que aconteceu na sua vida. E às vezes, dentro dessa tarefinha, dessa atividade, você vai ter respostas para algo que te feriu. Você vai ter uma perspectiva diferente de visão do que você é hoje. Você vai ter respostas, tipo assim, nossa, aquilo que me aconteceu foi bem ruim, mas olha só o que me promoveu também isso aqui. Através disso, eu me tornei isso, ou eu conquistei isso, entendeu? A gente começa a encontrar as respostas. Com certeza, né? Com certeza. É igual um quebra-cabeça, lembra que eu falei? Acho que eu falei na primeira aula, vai se encaixando, as pecinhas vão encaixando. As pecinhas, né? É verdade, as pecinhas do quebra-cabeça, né? E as fichas vão caindo também, né? Também, lógico. Então, pessoal, o que acontece? Na sua essência, né? Na sua identidade,
né? O que nós somos na nossa essência? Nós somos virtude. Então, quais são as virtudes de essência? Que é o que você é. Que você é. Você é paciente e sereno. Isso você é. Você é humilde. Você é modesto e verdadeiro. Você é um admirador das pessoas e um reconhecedor de tudo que os outros fazem. Você reconhece. Você é desapegado de matéria na sua essência. Na sua essência você é corajoso, você é seguro, né? Você na sua essência é moderado e equilibrado. Na sua essência você é inocente e honroso. Na sua essência você é realizador. Você tem atitude e você tem ação. Já viu uma criança, pessoal? Uma criança de 5 anos, 4 anos, né? Ah, só um parêntese enquanto você vai trazendo. Lembrando que nós somos o quê? A imagem e semelhança de quem que nós somos? Não é do nosso Criador, do nosso Deus Todo-Poderoso? Então, nós realmente, de fato, pode ser que a gente não reconheça isso em nós, mas todos esses aspectos que o Gerson trouxe, nós temos dentro de nós. Viu? Pode ser que, lógico, uns evidenciam a mais, por exemplo, a questão da humildade, uns são mais humildes, outros não são tantos, mas tem a humildade lá, né? Um é mais modesto, outro nem tanto. Um admira a vida gostei, e tudo, outro nem tanto, né? Isso aí também é importante. Gostei dessa observação. O que você encaixa mais dentro da sua essência? Se você pudesse escolher uma dessas palavras que eu falei, qual que mais se encaixa com você? Ó, vou voltar a dizer, tá? Paciência, humildade, você modesto é modesto, você é admirador das pessoas, reconhece as pessoas, né? Você é desapegado da matéria, você é corajoso e seguro, é moderado e equilibrado, é inocente e honroso, você é realizador, tem atitude, tem ação. Qual dessa essência está presente em maior proporção, não é? Em maior proporção aí nessa sua identidade, né? Porque nós temos uma identidade, né? E sabemos nós que nessa nossa identidade, né, as virtudes são dons que foram espalhados e cada ser humano pegou uma porção maior de virtude, de algum dom. Alguns pegaram a paciência, né? Tipo assim, foi logo já enchendo a sacola de paciência, não sobrou muito para as outras coisas não, mas encheu de paciência, entendeu? Por isso é importante, gente, o autoconhecimento para a gente desenvolver os aspectos, para trazer um equilíbrio para a nossa vida. Porque pensa uma pessoa que tem ação, né? A Mara comentou aí que ela tem muita ação. Pensa só ação e você não equilibrar com, por exemplo, assim, um pouco de paciência, de calmaria, misturar, colocar no meio de tudo isso, né? Você vai viver na ansiedade, porque a ação, de certa forma, ela promove isso também. Pois é. A ansiedade, a aceleração, né? Aceleração por causa do tempo, né? E aí você vai com essa sacolinha e de repente o outro encheu de humildade, o outro encheu foi de verdades, o outro encheu foi de desapego de matéria. Então, nós carregamos essa sacolinha na nossa maior essência, aquilo que a gente tem de maior porção, né? Você se colocou nessa posição e para compreender que nessa sua virtude de essência, na sua identidade, você carrega muito daquela virtude. Mas olhe só, pasme você. Você já viu uma criança, 5, 6 anos, ter medo de pular de uma altura do sofá, de alguma coisa? Ou uma criança não ser humilde? Gente, a criança está mais na sua pura essência. Sabe? O que acontece? Só que quando ela começa a se deparar, né, com o desafio social, de viver em sociedade, de fazer o que a mãe está mandando, né, principalmente quando começa lá dos 7 anos, né, já começa a dar um problema. Né? Muitas das vezes, o que acontece? Começa a ser colocado acima da virtude o vício. Sabe? Então, às vezes, assim, aquela pessoa que tem o dom, a virtude de ser paciente, né? Ela começa, no seu vício emocional, ser o quê? Raivoso, irado, sabe? Tá dando um sinal já, por devido ao horário. Pois é, pessoal, o horário nosso está terminando. Pois é. Tá legal o assunto, tá bacana.
Se tiver bacana, pessoal, nós vamos dar sequência, não é, Ellen? Nós vamos dar uma esticadinha para a aula da semana que vem, né? Para a gente poder concluir esse assunto que é tão importante, né? Isso. E nós nos empolgamos aqui, tipo assim, e o tempo foi, né? E ficou realmente conteúdo para trás. É muita coisa, gente, é muito assunto e assim, é tão gostoso falar, né? E ter vocês aí participando com a gente é incomparável, sabe? A alegria que a gente sente. Né? Então, muito obrigada a todos que participaram com a gente, estiveram aqui até agora nos ouvindo. Infelizmente a gente vai ter que parar por hoje, mas na semana que vem a gente vai continuar, viu? E gratidão por vocês estarem aqui. Uma ótima noite para vocês, pessoal. Viu? E começa já a pensar, a se perguntar quem sou eu, tá? Legal, nesse caminho de evolução começa do primeiro tijolinho, sabe? Não fique impaciente, é assim mesmo, vamos tijolinho por tijolinho. Tem muito conteúdo sobre autoconhecimento para nós compartilharmos com vocês na próxima aula. Então nós aguardamos vocês na próxima terça-feira às 20 horas. Chama o pessoal que você conhece, né? E que Deus abençoe sua vida, que te ilumine sempre, que abra os portais celestiais e derrame bênção sobre sua vida. E todo aspecto de conhecimento seja realmente alimentado pela sabedoria divina, que você realize os teus desejos, os teus sonhos, que Deus te abençoe. E equilibre sua vida da melhor maneira possível, né? Lembrando de todas as áreas, porque cada uma delas são muito importantes, viu? Um beijo, fiquem com Deus. Fabi, pode deixar que eu te lembro assim, obrigada pela participação, Ju, Miguxa, todos aí, Samuca, Mara, gente, valeu super, viu? A Jana, minha prima, muito obrigada mesmo.